Afinal de contas, AVC, derrame, é tudo a mesma coisa? O que é um AVC? O que é um derrame? Vamos traduzir isso daqui agora para vocês. E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um aí, Traduza aí Doutor. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma doença muito importante no Brasil, o AVC, conhecido popularmente como derrame. Hoje nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho do porquê até que a gente chama AVC de derrame, né? A possível origem dessa palavra aí e se AVC e derrame são a mesma coisa. Primeira coisa, AVC, isso é uma sigla, tá? AVC é uma sigla de acidente vascular cerebral. Alguns outros livros até colocam AVE. Talvez você veja algum médico falando, né, AVE e não AVC. AVE, né, conforme está aqui embaixo, acidente vascular encefálico. Seja acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral, os dois são relativos a uma doença da cabeça, uma doença do cérebro, né? Ele precisa de sangue para sobreviver. E vocês sabem, de maneira geral, que o nosso coração ele bombeia o sangue para o corpo inteiro. E um dos principais órgãos é o cérebro, né? Onde está todas as nossas funções principais aí, né? Como seres pensantes, inteligentes, nossas emoções, nosso humor, tudo está aqui no nosso cérebro. É mesmo? O nosso cérebro, tá? Ele é irrigado por um monte de vasos, milhares de vasos, pequenos, médios e grandes, né? A analogia que eu faço em relação à nossa casa aqui. Nossa casa, ela tem toda uma encanação. Você tem a torneira do banheiro, a torneira do quarto, o chuveiro, tudo, mas você tem vários canos pela casa, né? Eventualmente, o que acontece na sua casa aí? Pode acontecer duas coisas. Uma é entupir, entope o vaso geralmente, né? Então vai lá entupir o vaso, beleza, entupiu o vaso, isso é um problema. A outra coisa que pode acontecer é o quê? Tô furando a parede e eu estouro um vaso. E olha só que bacana, gente. É exatamente essas duas coisas que podem acontecer com os vasos da cabeça. Um deles pode estourar e um deles pode, por exemplo, entupir, ficar entupido, né? Quando esse vaso entope, a gente chama de AVC isquêmico. Quando esse vaso estoura, que é a analogia que eu fiz quando a gente fura a parede e estoura o vaso, a gente chama de AVC hemorrágico. Mas se a gente for analisar, o que provavelmente veio essa origem de derrame foi do AVC hemorrágico, que é quando estoura um vaso na cabeça e derrama sangue por toda a cabeça. Vamos colocar assim dessa maneira, de maneira mais simples. AVC hemorrágico, esse sim seria o derrame, né? É uma doença muito grave e é uma das doenças que mais mata no Brasil. Para ser mais específico para vocês, nos últimos 30 anos, né, principalmente de 2014 para 30 anos atrás, o que mais mata no Brasil é o AVC. É o quê? A grande questão aqui era a gente entender um pouco sobre o AVC, se é a mesma coisa que derrame e diferenciar esses pequenos dois tipos aí. Cláudio, qual que é mais grave? O que é mais grave, o que mais mata é o AVC hemorrágico, que seria o popularmente conhecido como derrame. E é por isso que durante todos esses anos se teve tanto estigma, tanta coisa assim, né? Ah, meu Deus, se eu tiver um derrame eu vou morrer, porque realmente é uma coisa grave. E nos últimos anos, né, nos últimos 30 anos no Brasil, tem sido uma das principais causas de morte no Brasil. Mas o AVC isquêmico, por mais que ele não seja tão grave quanto, ele é mais comum e, por ser mais comum, ele acaba, em número total, matando mais do que o AVC hemorrágico. Isso vai dar livro, cara. Isso vai dar livro, isso vai dar jornal, isso vai dar manchete. Então o grande objetivo desse nosso vídeo é a gente conseguir entender que tanto o AVC isquêmico, que seria entupir um vaso na cabeça, quanto o AVC hemorrágico, que seria estourar um vaso na cabeça e derramar sangue, né? Os dois popularmente acabam sendo chamados de derrame. Mas se a gente for entender um pouquinho melhor, o que seria mais específico para derrame foi o AVC hemorrágico, que seria um derramamento de sangue pela cabeça.
Mas a gente sabe que no Brasil os dois acabam sendo chamados de derrame, tanto o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico. Mas com esse vídeo fica um pouquinho mais fácil você entender que uma coisa é o AVC isquêmico, outra coisa é o AVC hemorrágico. Uma coisa é entupir o vaso sanguíneo da cabeça, outra coisa é estourar o vaso sanguíneo da cabeça, quando espalha-se sangue por toda a cabeça. E você já sabe também que o mais grave acaba sendo o AVC hemorrágico. Porém, como o AVC isquêmico tem muito mais casos, ele acaba, no número total, matando mais pessoas no nosso país. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. Esse é apenas um dos muitos vídeos que eu vou fazer sobre AVC, porque se é uma doença que mais mata nos últimos 30 anos, e mesmo que esteja em segundo lugar atualmente, é uma doença importante de toda a população saber vários detalhes de maneira simples e objetiva. Espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas, tenha te ajudado de alguma maneira, e se te ajudou, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais, porque é uma maneira de você colaborar com esse canal. E até o próximo Traduz aí, doutor. Valeu!